Aloha, gente linda e maravilhosa, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje chovendo de novo, estamos aqui quietinho, fazendo os vídeos aqui dentro. Hoje eu não ia fazer vídeo nenhum, eu não tinha nada programado, eu tive outras coisas para fazer, outras coisas para agilizar, e eu estava aqui lendo, e na verdade eu não tinha nada programado para falar hoje. Mas, como hoje é o melhor dia das nossas vidas, e sempre tem alguma coisa para comemorar, uma amiga muito querida me trouxe uma notícia que eu falei, eu vou compartilhar. Eu vou ligar a câmera e fazer esse vídeo que é para você. Eu fiquei muito feliz e eu espero que também seja legal para vocês. Então, já deixa o seu inscrito e já dá seu like e fica com a gente até o final desse vídeo, que você vai ver que tudo que você planta cresce, uma hora cresce e começa a dar flores, a dar frutos. E é para isso que nós estamos nesta experiência terrestre, para brilhar, para dar frutos, para dar flores, para cheirar gostoso, entende? É para isso que nós estamos aqui. Não é só para enriquecer, também pode ser para enriquecer, porque enriquecer não é problema, dinheiro é uma energia. E tá tudo bem, se você quer dinheiro, o dinheiro é bom, o dinheiro é abençoado. E ele abençoa outras pessoas, não só a você, mas ele abençoa outras pessoas, né? Então eu estava aqui dando uma olhada nos livros, e eu até vou recomendar a vocês, tá? Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, esse livro me trouxe para os Estados Unidos, tá? 23 anos atrás, e eu tenho ele, sabe, ele é o meu livro de cabeceira, e cada vez que eu leio, engraçado isso, cada vez que eu leio, eu tenho uma nova, a minha mente já expandiu um pouco mais, eu já evoluí um pouquinho mais, e eu vejo coisas que eu não via das outras vezes que eu tinha lido esse livro. Olha só, experimenta fazer isso, lê de novo, relê várias vezes, que você vai dizer, engraçado, tem coisas que eu tenho interpretações, hoje eu interpreto aquilo que eu tinha lido de uma maneira diferente. E é exatamente isso. Sua mente expandiu. Temos aqui O Segredo da Mente Milionária, do Harv Eker. Muito bom esse livro também. Como a Ciência de Enriquecer, também é legal. E temos o novo da Rhonda Byrne, que é o mesmo que fez o The Secret, o Segredo. Ela agora saiu com O Poder. Esse livro, eu já olhei algumas páginas e quero lê-lo. Ainda não li. Tem o nosso queridinho aqui, que eu tenho que terminar a playlist dos ensinos de Neville Goddard, tá? Quem Pensa Enriquece, nós paramos, acho que foi no capítulo 5, e são 13 capítulos para fechar esse livro. Esse livro é maravilhoso, ele é intenso, e eu aconselho realmente vocês a adquiri-lo, porque vale a pena. E eu peguei esse daqui, mas só que eu não consegui a versão em português, já tinha a versão em português, aliás, porém eu fiquei sabendo que na tradução parece que dá alguns problemas na tradução e eles não é interpretado como deve ser, não sei, tá? Eu peguei a versão em inglês, mas o nome dele em português é O Curso em Milagres, Um Curso em Milagres, e em inglês é A Course in Miracles, e eu peguei essa aqui em inglês, mas existe a versão em português, e talvez, se vocês tenham a versão em português e quiserem discutir mais tarde, para a gente descobrir onde que está a diferença na tradução do português e do inglês, a gente pode debater isso, sei lá, fazer um grupo, sei lá, no Telegram, no WhatsApp, eu estou aberta a gente debater essas coisas que eu adoro. Então, e tem o livro do Poder, que é da Rhonda Byrne. Ah, e saiu um novo do Ho'oponopono, tá? Peraí. Tem o Limite Zero, do Ho'oponopono, que é do Joe Vitale e Dr. Hewlett, que é o Ihaleakala Hewlett, que foi, assim, um momento na minha vida, assim, de expansão, que dali para frente, depois daquele livro, Limite Zero, nem tá aqui, tá lá no meu escritório, ele me abriu muitas coisas. E agora saiu o novo, são 3 autores, o grande livro do Ho'oponopono, que está contando uma nova versão que eu quero ler também. E, gente, como dizia Einstein,
Albert Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Né? Essa frase é batida. E o que quer dizer isso? Eu tive um comentário de uma seguidora, a Tereza Lima. Tereza é o nome da minha mãe. Gratidão, Tereza. Ela está ansiosa para saber como foi o meu começo da minha expansão de consciência com o Ho'oponopono. Tereza, olha, precisa gostar, precisa ter uma certa atração por esse tipo de conhecimento. Eu tenho. E já tendo a minha experiência com a lei da atração, a minha expansão foi porque eu queria, assim, o motivo pelo qual eu procurei aprender foi porque eu queria resolver a minha vida. Eu queria resolver o que estava errado comigo. Tá, eu tinha chegado até aqui com esse livro aqui? Tinha, ok, mas depois eu parei. Depois eu não... Eu me perdi no... Tenho que aprender o inglês, eu tenho que aprender a viver numa cultura diferente, eu tenho que criar meus filhos, eu tenho que pagar contas, eu tenho que trabalhar, né? Então a gente foi se per... Eu me perdi um pouco nesse emaranhado de coisas. Depois, quando deu a pandemia, foi que eu fechei, eu pedi demissão do meu cargo. Eu ia ser manager, gerente de uma rede de cabeleireiros americanos, o Grey Clips. Eu joguei tudo pro alto, não sei porquê, e eu entrei numa de que eu queria abrir a minha empresa, eu queria fazer alguma coisa por mim, entendeu? Eu não queria ficar o tempo todo atrás de uma cadeira, cortando cabelo, fazendo cabelo, entende? Eu me cansei, eu acho que como dizem aqui, I burn out, como assim, eu cansei do cabelo, e eu precisava achar alguma coisa que me completasse. E aí eu abri uma empresa de sabonetes artesanais. E eu me encantei, porque eu sempre gostei de artesanato. Então, tipo assim, já tinha aprendido que quando você quer achar qual é a sua missão, a primeira pista é que você tem que fazer o que você gosta. Tá? Não que eu não gostasse de fazer cabelo. Eu fiquei... eu fiz isso durante 25 anos, eu sou muito grata à minha carreira, que foi brilhante. Eu tive clientes que até hoje são meus amigos, de vez em quando eles me pedem para cortar o cabelo, eu falo, não, mas continuam sendo meus amigos, tá? E, inclusive, a minha médica era uma das clientes e foi difícil falar para ela, não, eu não quero mais cortar cabelo, porque parecia uma coisa de egoísmo meu, mas não era. Porque eu também aprendi que quando você diz sim aos outros, sem querer fazer, você está dizendo não a você mesmo. E quando você... Isso faz parte da autoestima. Faz parte que a minha autoestima era muito baixa. Eu achava que o certo era ser boazinha, que o certo era ser submissa, que o certo... As pessoas não viam com bons olhos as pessoas que se valorizavam, sabe? E quando eu abri a empresa dos sabonetes, eu era muito ruim da preço. Eu não conseguia botar um valor no meu produto, sabe? Eu tinha aquele trabalho, aquela dedicação, muito... Para você ter uma ideia, eu fazia meus sabonetes com óleo do terra, com óleos essenciais do terra. Ficava muito caro. E na hora de cobrar, na minha cabeça vinha um sabonete Dove, o preço de um sabonete normal. Eu não conseguia botar o devido valor no meu produto. E também cheguei à conclusão que não ia dar muito dinheiro. E eu queria ganhar, ser valorizada, mas eu não me dava o valor. Eu não me valorizava, entende? Eu achava que o meu trabalho não era suficiente, que não era bonito o suficiente, que o meu produto não seria valorizado pelos outros. Então, eu não me achava. E aí eu comecei a descobrir o Ho'oponopono. Uma grande amiga, que foi minha terapeuta, a Marisete Filippini, do Armazém da Transformação. Tem aí o canal dela, Armazém da Transformação, Marisete Filippini. É uma amiga pessoal, amiga do meu marido de infância, em São Paulo, mas ela mora em Boston. E eu comecei a escutar sobre o Ho'oponopono pela primeira vez através dela.
E ela, no canal dela, que eu sigo, ela falava, né, do Ho'oponopono. E ela é coach, ela é terapeuta. Então, eu comecei a investigar sobre o Ho'oponopono. Aí eu fui ver Beth Russo também. E a Beth Russo falava do Ho'oponopono mágico, né? Mas eu sabia que ela tinha alterado o Ho'oponopono, porque era a maneira dela, como ela adaptou o Ho'oponopono de uma maneira que fosse fácil para ela. Mas eu, como muito curiosa, virginiana, eu queria ir fundo, eu queria saber como, o que era, onde saiu, de onde surgiu o Ho'oponopono. E aí me veio, comecei a procurar a origem do Ho'oponopono e dei com o psicólogo americano, aliás, ele é havaiano, mas ele era um psicólogo aqui nos Estados Unidos, né, aqui em Los Angeles, e ele largou tudo para aprender o Ho'oponopono com uma kahuna, que é o tipo de uma benzedeira, curandeira havaiana, chamada Morna Simeona. E ali foi a explosão do Ho'oponopono, né? E quando eu vi o depoimento da história dele com o Ho'oponopono, o significado de cada palavra, aquilo me encheu, assim, sabe? Eu falei, nossa, limpar crenças limitantes. Eu não sabia nem que existiam crenças limitantes. Entende? Eu achava que cada um era o que era, porque estava predestinado a ser, que era um destino de cada um, entendeu? Mas eu já tinha escutado alguma coisa de crenças limitantes com a Beth Russo e com a minha psicóloga, a Marisete. E aquilo foi me interessando, e eu de repente pensei, poxa, eu quero saber mais sobre isso, eu quero, de repente eu descubro, porque o Ho'oponopono era a cura de si mesmo. Poxa, eu não preciso ir a médico, eu não preciso ir numa farmácia, eu não preciso tomar nada, eu não preciso comprar nenhum kit, nenhum shake, né, milagroso, para eu preciso me encontrar, eu preciso me entender. Só isso. E eu achei isso fantástico. E fui ver a história, olhei tudo que eu achei, fui no Google e eu olhei tudo sobre a vida do Dr. Hugh Lane e da Morna Simeona. Eles deram muitas palestras no mundo inteiro. Eles têm, tipo, acho que 12 pessoas espalhadas no mundo para fazerem treinamentos do Ho'oponopono, entendeu? Uma tá até na Argentina, não sei se no Brasil tem. Mas aquilo me encantou. E eu comecei a fazer o Ho'oponopono como um náufrago que já tinha tentado bastante coisa e estava sem esperança. E eu comecei a fazer o Ho'oponopono. Primeiro eu comecei a fazer como a Beth ensinava, mas depois eu descobri, através do Dr. Hugh Lane, que o Ho'oponopono era para mim mesma. E tá, depois de ler tudo que eu consegui ler sobre o Ho'oponopono, apareceu o curso do Joe Vitale, que é um dos componentes do O Segredo, do livro do Segredo, do filme do Segredo, né? Que já é uma pessoa já nominada, tipo, né? Entendida no assunto, já tem vários best-sellers aí, já tem, até ele tem o Poder da Atração, que é o The Power of Attraction, o Attraction Power, uma coisa assim. E ele fez o curso com o Dr. Hugh Lane. E tinha a inscrição, ainda estava aberta. E eu entrei. Eu não pensei em nada. Eu queria a minha vontade de conhecer mais sobre o Dr. Hugh Lane e como era, talvez a curiosidade que você tem, Teresa, onde foi a minha expansão da consciência. Eu queria saber como é que ele começou naquilo. E tudo que eu ouvia era uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo não me deixava dúvidas. E eu comecei a exercitar, a fazer o Ho'oponopono. E no começo, depois do curso, lógico, aí eu já estava fazendo profissional, né? Mas até então eu já estava fazendo.
entendeu? Eu aceitei aquilo como uma verdade de que ia funcionar na minha vida. E eu comecei como a cura de uma diabetes, como a cura da pressão alta, entende? Eu comecei a ler tudo o que me interessava a respeito disso. E eu não me arrependi de ter feito o curso, foi lindo, foi maravilhoso. Depois teve o Limite Zero, que foi a consagração. No Limite Zero eu já tinha feito várias manifestações. Coisas começaram a melhorar na minha vida, começando por mim mesma, tá? Eu consegui notar que eu era melhor, eu estava melhor, eu me sentia melhor, entende? Eu não me sentia mais que ninguém, mas eu me sentia como um ser iluminado e que Deus morava dentro de mim. Eu fui criada em igreja católica. Então, você ir à igreja para ver Deus, para estar na casa de Deus, né, ver as imagens, não me satisfazia mais. Mas, assim, até hoje eu vou em igreja, só que eu procuro ir na igreja na hora que não tem ninguém. Eu adoro o ambiente da igreja, talvez me relembre quando eu era pequena, né? Porque a gente tinha aulas, às vezes, né, sobre religião dentro da igreja, e era muito legal. Era uma escola de freiras. E eu gostava, eu achava bonito, né? Eu sou tão católica que, tipo assim, eu entrei na Notre Dame em Paris em 2011 e eu chorei. A energia daquele lugar era tão forte, era tão lindo. Na igreja de Notre Dame, em Paris, era uma energia, era quase um peso, sabe? Eu me senti, assim, num lugar sagrado. Ali, realmente, em Paris, na igreja de Notre Dame, eu me senti num lugar, num templo sagrado. Não sei, é muita história, é muita, sabe, é muita coisa, é muita imagem, é muita, sabe, te enche. E ali não só santos e a história da Bíblia toda cravejada nas paredes da igreja, e ela enorme, né? Aquela coisa dos gargoyles, os demônios e coisas cuidando da igreja. De dia eles eram anjos, de noite eles eram aquela história doida, e olhando eles de perto, as estátuas, foi uma coisa assim, foi uma experiência incrível, incrível mesmo. Os filmes que já rolou dentro da igreja de Notre Dame, do Corcunda de Notre Dame, né? Então tudo aquilo era um místico, assim, como se eu estivesse entrando num livro, quando eu entrei na igreja. Então, foi uma experiência, assim, que eu jamais vou esquecer na minha vida. E então, o Ho'oponopono para mim foi uma abertura, sabe? Um alívio saber que se tudo que acontece comigo está dentro de mim, se tudo que me aborrece no outro está dentro de mim e é uma coisa que eu tenho que curar, e eu ter o poder de curar isso em mim e aliviar no outro, é fantástico. Não, saber que você pode curar a si mesmo, como eu tive a manifestação da cura do meu câncer de pele, né? Isso foi puro Ho'oponopono. O emprego da minha filha, sabe? Eu vi nela medos, inseguranças que eu tinha, e eu fiz o Ho'oponopono para mim, e ela conseguiu o emprego, entende? É muita coisa, muita coisa. A mudança no meu marido, que era uma pessoa muito negativa, era uma pessoa assim, era uma pessoa fantástica, porém ele tinha aquela carga ele não agradecia por nada, ele não era uma pessoa grata, ele não conseguia enxergar gratidão, e hoje ele é pura gratidão. Viagens que eu fiz maravilhosas, eu adoro viajar, né? Já me perguntaram por que você não comprou uma casa, porque eu gosto de viajar. E por falar em viagem, eu tô indo pro Brasil mês que vem, acho que para passear, eu quero ir nas quermesses, eu quero ir nas festas juninas. Tô doida de saudade de tomar um quentão, e eu vou
para o Brasil, acho que lá pelo dia 15, mais ou menos até o final do mês, eu vou estar aí no Brasil, em São Paulo. E, sabe, são muitas coisas maravilhosas que foram acontecendo na minha vida e eu só tenho a agradecer. Ah, depois disso, saúde, ah, dinheiro, eu consegui sair daquele peso de as contas me pressionavam muito e dinheiro começou a fluir, começou a pintar oportunidades. Eu comecei a fazer os quadros da minha arte, dos sabonetes eu passei para a arte, virou o Jane Luco Arts, que também foi para mim uma revelação muito grande, que eu sempre gostei de fazer, porém eu tinha muita insegurança em relação a isso, e até a cobrar também. Hoje eu sei o valor que os meus quadros têm, não que tenha um valor de um Van Gogh, não é isso, mas hoje eu consigo dar preço no que eu faço com mais segurança. E foi uma série de coisas, eu me abri muito para o mundo, me abri muito para a vida, me conectei com o universo, com Deus, eu aprendi a meditar, eu aprendi muita coisa. Então a expansão da consciência, ela vem assim devagar, devagar. Quando você vê, já foi. E você vê que você se tornou uma pessoa melhor, que você vê as pessoas de uma maneira melhor, mais bonita, entende? Você não vê mais o mundo com tanta raiva, com tanta, sabe? Você passa isso para as pessoas. E aí é o que eu queria contar. Hoje, como eu não tinha nada, fazer os vídeos, uma amiga me liga, ela já fez várias viagens com a gente, é uma amiga assim que sempre está aqui em casa, e ela é motorista de ônibus, de transporte, e ela leva esses ônibus grandes, de 50 pessoas, de turistas e tal. E ela disse que ela estava trabalhando em Boston, e ela estava voltando de Boston, ela me ligou. E ela disse que ela teve uma experiência que ela lembrou muito de mim. Aí eu falei, então conta, né, o que aconteceu. Aí ela falou, Jane, eu conheci uma senhora numa das paradas do ônibus e ela disse que uma americana, e eu vi que ela estava assim, o ônibus estava vazio, estava silêncio, estava escurinho, e ela disse que essa senhora estava de olhos fechados, sentada num dos bancos de trás do ônibus. Foi o que eu entendi, se eu estiver errada, assim, o conteúdo eu sei, tá? Eu lembro, mas talvez os detalhes, a minha amiga, o nome dela é Mercê, vai me criticar depois, mas tá, o que eu entendi foi isso. Então ela estava no ônibus, num momento assim ela disse paz. Ela falou, mas ela estava quietinha, assim, com os olhos fechados, quase dormindo. Ela falou, e ela chegou nessa senhora e perguntou se estava tudo bem. E a senhora lhe contou uma história. Falou que ela, há um ano atrás, ela tinha perdido o marido dela. Ele era militar. E ela perdeu ele por câncer. E hoje o filho dela, isso há 3 dias atrás, 4 dias atrás, isso aconteceu. E o filho dela estava da UTI, em coma, né? Devido a um problema que ele teve de saúde e ele entrou em trauma, né? Entrou em coma. E ela falou que ela estava assim muito angustiada, né? Muito. E essa minha amiga, Mercê, para quem conhece, ela sabe que ela assim, ela é muito agradável, ela é muito simpática. Porém, ela não é uma pessoa assim de se meter sabe, quando uma pessoa ela fala com todo mundo, ela conversa com todo mundo, ela é muito legal, porém ela alguma coisa tocou o coração dela para que ela chegasse perto dessa senhora. E ela escutou, né, o que essa senhora falou. E ela pegou e falou assim, ela falou, Jane, parecia que você tinha encarnado em mim.
Ela falou, eu senti uma vontade de fazer uma oração com ela. Eu já ensinei o Ho'oponopono para Mercê. E eu sei que ela, não sei se ela faz, mas eu sei que no fundo ela acredita. E tanto ela acredita, né, que ela chegou perto dessa senhora, pegou nas duas mãos dela, falou, vou fazer uma oração com você. E ela fez uma oração bonita para ela, pedindo a Deus que, né, que ajudasse a ela, que ajudasse seu filho, que, que tornasse o coração dessa mulher mais feliz, porque ela estava precisando, né? Eu não sei as palavras que ela usou, mas ela disse que ela falou muita coisa que eu falo, que pensar positivo, trazer coisas boas, que a vida não era só aquele sofrimento, que a vida podia ser boa, que ela tinha muitos motivos para acreditar que ela podia ser feliz, né? Porque a mulher estava um pouco negativa, né? Então ela falou, não pensa assim, pensa em coisas boas, pensa em, olha só, duas pessoas totalmente estranhas, né? Uma brasileira e uma americana, aliás, a Mercê é espanhola, mas ela é de Catalão, né? Na Espanha, e essa americana. E as duas tiveram um momento de conexão. E a Mercê conseguiu, apesar de ser um pouco tímida, assim, com estranhos, ela conseguiu pegar nas duas mãos dessa pessoa, dessa mulher, e passar uma palavra de conforto para ela. E ela foi embora. 2 dias depois, essa senhora voltou no mesmo local do trabalho onde a Mercê estava trabalhando. E ela falou, veio agradecer a ela pelas palavras que ela teve e que ajudou muito ela. E que ela disse que ela ia realmente começar a pensar mais positivo. E o filho dela saiu do coma. Ai, é bonito, né? O filho dela tinha saído do coma. E ela veio agradecer a minha amiga. Gente, todo mundo quer ser visto. Falam que os americanos não querem ser tocados, tal, existe uma certa um certo protocolo, né, de 2 beijinhos e coisa, mas gente é gente. Todo mundo, independente do país que tiver, do local que tiver, da vida que estiver levando, é o mesmo sangue que corre nas veias. É carne, é sentimento, é coração. Eu achei muito linda. Não tinha intenção de chorar, não, né? Mas eu achei muito linda essa atitude da minha amiga. E eu estava falando para ela, você abençoou a vida dela. E ela te abençoou de volta. E depois ela estava me falando de coisas boas que aconteceram para ela depois disso. No dia seguinte, ela disse que estava assim, ela se sentiu até mais aberta não que ela não falasse com as pessoas, mas a enxergar o ser humano, enxergar o outro, mesmo que seja estranho, mesmo que seja um homeless, mesmo que seja uma senhora que está ali quieta, como um ser humano. Isso é muito bonito, isso é muito, 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 muito lindo. Você enxergar o outro, não colocando rótulos, ela é loira, ela é negra, ela é rica, ela é pobre, ela está mal vestida, ela está bem vestida. Enxergar o ser humano. Isso é a conexão com Deus. Isso nada mais é do que a conexão com Deus, com o divino, com a sua essência que está aqui dentro e com o universo. Quando você manda amor, quando você enxerga o outro com os olhos do ser humano que ele é e que você também é, de carne e osso, sentimento, coração, todos nós somos
Estamos todos ligados, todos nós. Você aí no Brasil, eu estou aqui, mas nós somos parte de um todo. O ser humano, ele é energia. E a sua energia passa para o outro. Você tem o poder de curar você e curar o outro, às vezes com algumas palavras, às vezes com um gesto, um olhar. Você pode curar alguém, você pode ajudar alguém. E eu via o mundo antes como uma coisa tipo medo das pessoas, medo da, da maldade. Eu via a maldade, porque na verdade a maldade estava dentro de mim. E o Ho'oponopono curou isso. Tudo o que você tem medo, o que te irrita, está em você. Então, fica atento com isso daqui para frente. Presta atenção. Antes de julgar, antes de criticar alguém. Às vezes é um gesto tão pequeno e é de graça. São gestos de graça que não te custa nada. Pelo contrário, te deixa feliz em você saber que foi feito isso pela minha amiga. Né? Eu sou grata porque ela é minha amiga, né? Porque é muito bom ter pessoas boas por perto. E às vezes você acha que as pessoas são ruins, elas não são. Elas só estão num casco de defesa. No fundo, todo mundo quer ser amado. É só esse o problema do mundo. As pessoas precisam ser amadas, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha caído fichas. Eu não queria me emocionei porque é muito lindo o que a minha amiga fez, é muito lindo. E eu estou muito feliz por ela ter feito isso. Então, espero que tenha caído bastante fichas para vocês e que a partir de hoje, quando você vê uma pessoa pedindo esmola, ou olhe para ela, você não precisa dar esmola se você não tiver nada, mas pelo menos olhe nos olhos da pessoa e diga: tá tudo bem, você vai ficar legal. Deus está com você, está dentro de você. Aloha. Eu amo vocês.